Olá, seja bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que muitos casais, quando estão com problema no relacionamento, quando estão à beira do divórcio, tem esse problema, que é a perda de admiração pelo marido. Então, quando a gente pensa em admiração pelo marido, quando o casamento ele não vai bem, esse é um dos sinais, a perda de admiração. Quando você perde a admiração pelo seu marido, às vezes você tem até a confusão de achar que porque perdeu a admiração, o amor acabou. E aí eu vou explicar para vocês aqui a diferença e como resgatar aí essa admiração. O que é importante entender sobre esse tema? Quando a gente fala de perder admiração, é como se a gente não enxergasse mais os motivos para estar junto como casal. Os únicos motivos que sustentam ali a família e a relação é não querer separar o pai dos filhos, ou é não querer destruir a família, ou querer, por exemplo, que o patrimônio não seja dividido, vocês não sabem como lidar com isso. Então, esses acabam sendo os motivos para estar junto com seu marido. E não mais o amor, a admiração aí entre vocês. E além disso, tem o medo do futuro. Então, quando você perde a admiração, você acha que o amor acabou e você não vê mais sentido para os dois estarem juntos, a não ser a família, tem também o medo do que esperar quando essa relação ela se romper. Então, você fica nessa situação de não achar que não ama mais seu marido, de não buscar admirá-lo, porque você tem medo do que pode acontecer no seu futuro. Você tem medo se você vai conseguir, por exemplo, entrar numa outra relação, você tem medo de ficar sozinha, ou você não sabe se você vai conseguir sustentar a sua família sozinha. Então acaba que esses acabam sendo os motivos para você estar junto com a pessoa, não mais a relação ali do casal. E sabe qual que é o grande problema disso? Isso pode até sustentar a família ali por um tempo. Só que na hora que os filhos crescem, os filhos ficam independentes, a hora que os filhos vão embora, vocês acabam se pegando ali só os dois. E aí, como que faz agora, quando tá só os dois? Você precisa tomar uma atitude que você já deveria ter tomado. De voltar a admirar seu marido, de resgatar o real motivo de estar casado, o real motivo de estar junto com aquela pessoa. Certo? Então, esse é o principal entendimento que vocês precisam ter quando pensar em resgatar a admiração pelo marido. É resgatar o porquê de vocês estarem juntos, o porquê continuar com essa relação. E não só pelos filhos, não só pelo patrimônio que construíram. Certo? E aí, com isso, vem a indecisão. Porque você fica nesse impasse. Fico com ele ou vou embora, fico com ele ou mando ele embora, ou a gente pede o divórcio, a gente se divorcia aqui, vai cada um pro seu canto. Quando você fica nessa indecisão, você não sabe nem se vai, se fica ali em cima do muro, você acaba não criando mecanismos, não criando estratégias para fazer dar certo, porque você tá sempre pensando em desistir. Se você sempre pensa em desistir, se você até pensa em ficar com seu marido, só que na primeira dificuldade você pensa em desistir, é como se você desmanchasse tudo que você estava tentando construir, entendeu? Por isso que agora vocês precisam entender que desistir não é mais uma opção. Desistir não vai fazer mais parte do entendimento de vocês de um casamento. Agora o rumo é: vou melhorar, vou lapidar e vou fazer o que precisa ser feito para que a gente continue junto como casal, não só como pai e mãe dos nossos filhos, certo? Então, o que acontece? As pessoas acabam confundindo muito, como eu falei, a falta de admiração com a falta de amor. Acha que porque a admiração acabou, o amor acabou. Só que quando você pensa assim, você está diminuindo o seu amor apenas para um sentimento. Você está reduzindo ali o entendimento do amor apenas para esse sentimento de admirar ou não o seu marido. Não entende que a magnitude do amor ela é muito maior.
o amor como um sentimento, ele tem oscilações, sim. E isso não significa que vocês não se amam mais. Significa só que você ainda não aprendeu, não reaprendeu a admirar o seu marido, entendeu? Então, é importante ter esse entendimento que o amor, ele tá além de uma crise. E essa falta de admiração, ela é uma crise. E que vocês podem sim, resolver. E com esse entendimento errado de achar que admiração é a falta de amor, você acaba aí de novo levando aí o seu pensamento pra pensar se divorcia ou não. E aí o que acontece? Você acaba querendo tomar essa atitude, toma essa atitude, pode ser que no futuro até se arrependa. No futuro você olhe e fale, nossa, eu poderia ter tentado outras coisas antes de destruir a minha família, antes de separar dessa maneira, entendeu? Então não deixa chegar nesse ponto pra você voltar a ter admiração pelo seu marido, tá? Então se você tem todos esses pensamentos aqui que eu falei, se você sente isso, se você sente essa indiferença do seu marido, se você não aguenta mais brigar, não aguenta mais ouvir grosseria, se você não quer ver mais a sua relação se despedaçando do jeito que tá se despedaçando, fica aqui até o final que a gente vai conversar sobre isso e sobre como resgatar essa admiração aí pelo seu marido, tá bom? É importante vocês saberem qual que é o benefício de voltar a admirar o marido de vocês. Quando você volta a admirar o marido de vocês, quando você traz isso e você coloca isso, incorpora voluntariamente, sabe, de propósito, porque essa admiração, ela não vai vir assim, ele fez uma coisinha aqui e naturalmente eu vou voltar a admirar. Principalmente e especialmente quando você tá muito magoada. É muito difícil você levar isso em consideração. Então não é dessa forma que acontece. Essa admiração, ela precisa vir de uma forma em que você incentive, estimule essa admiração. E quando você faz isso, aí sim você passa a não pensar mais na possibilidade de divórcio. Então esse é um dos maiores benefícios, é você resgatar essa admiração para você tirar todos esses sentimentos de dúvida, esses pensamentos de dúvida que eu falei para vocês. Além disso, voltar a admirar o seu marido ajuda com que você resgate a intimidade de vocês. Eu converso com várias mulheres, né, que estão com problema no relacionamento e muitas delas relatam que tem essa falta de desejo de ter a intimidade com o marido. Elas não querem mais. E por que isso acontece com a mulher? Isso é até um estudo antropológico que estuda isso e que explica que existe uma diferença entre o entendimento da sexualidade do homem quanto da mulher. E essa antropologia, ela traz esse estudo desde a infância. Então, o menino e a menina, o homem e a mulher ali, quando crianças, eles têm um entendimento da sexualidade deles completamente diferente. A visão de sexualidade deles é totalmente diferente. E quando cresce, o homem ele tem um entendimento da sexualidade e a mulher outro. A mulher, ela associa a sexualidade ao amor. O homem não. O homem, ele faz essa dissociação. Ele consegue claramente separar a sexualidade do amor. Tanto é que existem estudos e estatísticas que mostram que as pessoas que mais, dos dois ali, quem mais pede o divórcio é a mulher. Porque a mulher, ela não aguenta mais estar naquela relação e aí ela vai embora. O homem não. O homem, ele consegue manter o casamento dele e ele consegue manter uma relação, por exemplo, com uma amante, uma relação sexual totalmente paralela ao amor. Isso não sou eu que estou falando, é a antropologia que estuda isso. Então, o homem e a mulher têm essa diferença de entendimento da sexualidade. Para a mulher é muito importante ter essa admiração, ter esse amor. O homem não, ele consegue separar. Olha só. Então, você pode falar para mim, Carol, meu marido não é assim. É sim, todos os homens são assim. Isso é um estudo, né? A antropologia explica isso. Então, entenda. Você precisa resgatar também essa admiração pelo seu marido para você conseguir aumentar esse seu desejo de ter a intimidade com ele. Entendeu? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque pro homem, ele consegue facilmente manter
um casamento e ter uma pessoa, uma amante. Olha só como isso é prejudicial. E por isso que é importante resgatar aí essa admiração para você aumentar esse desejo sim, certo? Então, agora você pode me falar assim: Carol, mas ele já me magoou tanto que eu não quero mais. Ele já me magoou tanto e que eu não tenho mais vontade de querer admirar. Eu não consigo mais enxergar isso nele. E isso é completamente compreensível, eu consigo entender. Porque se você tem uma pessoa que briga com você o tempo todo, que é grossa com você o tempo todo, você não consegue mais ver o motivo de estar ali junto com a pessoa. Eu entendo isso, é completamente compreensível não querer. É por isso que eu falei pra vocês que essa questão de querer, de ter essa admiração natural, ela é muito difícil quando o casamento ele tá muito machucado. No começo de qualquer relacionamento, isso é muito fácil. Você admirar tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, como ela te trata, como você se sente com ela, é muito fácil. Só que quando você tá com todos esses sentimentos aí dentro de você, fica muito mais difícil, fica muito mais desafiador você conseguir enxergar esses pontos aí, essas qualidades do seu marido. Funciona mais ou menos assim. Quando você tá com esses sentimentos aí de mágoa, de falta de admiração, você acaba enxergando só os aspectos negativos. E aí é como se fosse uma balança. Aqui você tem os aspectos negativos e aqui você tem os aspectos positivos. Quanto mais negativo for, mais vai pesando e mais isso, quanto mais grosseria, quanto mais atributos negativos você enxergar do seu marido, mais isso você vai levar em consideração. Então é uma coisa que vai pesando aí na balança. E se o seu marido faz alguma coisa que seja positiva, é como se fosse uma peninha aqui desse lado da balança, sabe? Não consegue equilibrar. Então você sempre vai levar em consideração o lado negativo, as coisas que te magoam, as coisas que você não gosta nele. E as que admira, as que você pelo menos admirava, você não vai mais conseguir enxergar. É isso que acontece, entendeu? Então, assim, essa vontade, ela é complicada de se conseguir quando você tá com essas mágoas, mas é importante entender que isso faz parte dessa balancinha que eu expliquei pra vocês. Existe sim os aspectos positivos, mas você tá levando mais em consideração os aspectos negativos. Não significa que isso não exista mais, que o positivo, que as qualidades dele deixaram de existir. Significa só que você tá levando em consideração mais os atributos negativos. Por exemplo, no meu casamento, só pra vocês terem uma ideia de que isso acontece. Eu perdi a admiração, assim, pelo meu marido num determinado momento da nossa relação. Tanto é que a gente só se entendia quando ficava os dois calados, entendeu? Era o jeito da gente se entender. Quando nenhum falava com o outro. De tão ruim que tava a relação. Então, eu não sentia também vontade de sentir essa admiração. Eu não sentia vontade de querer olhar aspectos bons. Eu nem parava pra pensar nisso, na verdade. Porque pra mim eu só via defeitos. Eu só via coisas ruins. Só que eu percebi que isso não estava ajudando na nossa relação. E aí eu fiz o que eu vou ensinar aqui pra vocês logo mais. E isso começou a me ajudar a ver os pontos positivos do Wellington. Começou a me fazer enxergar que não é que ele não tinha mais os aspectos positivos. E sim eu que deixei de enxergar. Eu que deixei de dar valor pra isso. Coisas que antes eu dava no começo do nosso namoro, do nosso casamento, e depois eu não consegui mais dar porque eu não via, certo? E hoje, o Wellington é uma das pessoas que eu mais admiro, você entendeu? Então olha como ele é a mesma pessoa. Se a gente não tivesse feito o que eu vou ensinar aqui pra vocês, e muitas coisas que eu ensino no Elo no Lar, que é o meu treinamento, a gente certamente teria se divorciado e cada um seguido a sua vida. Mas não, a gente seguiu os passos, a gente seguiu esse caminho, a gente decidiu que desistir não era uma opção e a gente conseguiu resgatar. E hoje, olha só, hoje ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Então, por isso que é importante a gente resgatar aí essa admiração. E pra gente conseguir resgatar essa admiração, a gente precisa, sim, se livrar dessas mágoas, porque senão, é o que eu falei,
vai sempre ficar mais difícil. Tudo com mágoa é como se você carregasse de fato um peso nas suas costas. Se você vai caminhar 1 quilômetro sem um peso nas costas, é muito mais fácil. Se você coloca uma mochila ali cheia de mágoa, carregada de mágoa, é muito mais difícil você conseguir qualquer coisa no seu relacionamento e na sua vida também. Por isso que isso é um pré-requisito para você conseguir melhorar o seu casamento. Inclusive, na semana passada, eu até fiz uma live sobre isso, né? Eu falei bastante sobre mágoa, sobre o quanto é importante e essencial, se a gente quer recuperar o nosso casamento, se livrar desse tipo de sentimento. E aí, eu trouxe aqui uma reflexão orientativa para vocês conseguirem resgatar aí essa admiração pelo marido. Mas antes de falar dela, eu queria falar de um jeito errado que é muito comum e que as pessoas acabam perdendo a admiração pelo marido porque fazem isso, que é a comparação. É comparar o seu marido com o marido de outras pessoas. É comparar as qualidades, na verdade, o que a gente faz? A gente compara os defeitos do nosso marido com as qualidades do marido da amiga, do marido de uma conhecida. A gente tem essa comparação injusta aí. Então, isso não ajuda em nada o seu casamento. E eu vou explicar por quê agora. Então, vamos lá. Qual que é, primeiro, o jeito certo? E eu vou querer que vocês escutem o que eu vou falar, mas depois vocês façam esse exercício que eu vou ensinar aqui. Então, depois que acabar a live, faz esse exercício que eu vou ensinar. Volta o vídeo, eu vou postar depois desse vídeo. Volta esse vídeo, faz, sabe, escreve e faz essa reflexão que vocês vão conseguir entender do que eu tô falando. Primeira coisa, você vai escrever, vai pensar aí as qualidades do seu marido, todos os atributos, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, seja qualquer atributo, qualquer qualidade que você lembra que no começo do namoro, no começo do relacionamento de vocês, te motivou, te conquistou, te motivou a estar com ele e te motivou a tomar a decisão de se casar com ele. Escreve isso e traz tudo, lista tudo. Você vai achar difícil no começo, mas faz um esforço, você vai se lembrar. Tenta lembrar lá do começo o que de qualidade dele te conquistou. Traz isso. O segundo passo é escrever os atributos, as qualidades aí que você gostaria que ele tivesse. Então pode escrever tudo que você gostaria que ele tivesse e que ele não tem hoje. E aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar o seu marido, você vai fazer uma reflexão, você vai pensar num acontecimento, eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Mas você vai imaginar o seu marido com a qualidade que você deseja e sem a qualidade que te conquistou. Então, vou dar um exemplo aqui. A qualidade que te conquistou era honestidade. Foi uma coisa que você lembrando aí, você viu que honestidade é um ponto muito forte dele que você admira demais no seu marido. Que ele tem até hoje e isso te conquistou. E uma coisa que você deseja, por exemplo, é que ele seja uma pessoa mais romântica. Você gostaria que ele lembrasse das datas de aniversário, de casamento, de namoro, de data que se conheceu. Gostaria que ele abrisse a porta do carro, entregasse flores, enfim. Fosse mais criativo nos presentes, enfim, fosse mais romântico. Tá, então você pensou em uma qualidade dele, que ele tem, e uma que você gostaria. Agora eu quero que você imagine ele com essa qualidade que você gostaria e sem a qualidade que te conquistou. Então, por exemplo, você imagina ou seu marido, ou sei lá, uma outra pessoa, se você fosse conhecer, por exemplo, uma outra pessoa, que ela tivesse essa qualidade de abrir a porta do carro pra você, mas que ela fosse extremamente desonesta. Que ela fosse desonesta com todo mundo, que ela passasse todo mundo pra trás. Como que você ia se sentir? Faz essa avaliação. Como que você ia se sentir? Se ele tivesse essa qualidade que você tá pedindo pra ele ter, que você insiste nele ter, que você briga com ele pra ele ter. Não, mas você tem que ser isso, você tem que ser mais assim, porque eu quero que você seja assim. Mas presta atenção se ele fosse exatamente desse jeito que você quer, mas sem essa qualidade que te conquistou. O que aconteceria? Você percebe como a gente dá muito mais valor pro que a gente não tem
do que dar valor pro que a gente tem. A gente dá muito mais valor pelas qualidades que a gente quer que ele tenha do que pro que realmente ele tem, do que realmente ele é. Porque todo mundo tem qualidades. Ninguém é 100% bom, 100% ruim, 100% perfeito e 100% imperfeito. Todo mundo tem qualidades e defeitos. O que a gente precisa fazer é descobrir quais são essas qualidades e realmente olhar para elas, sabe? Realmente olhar para o lado bom. E isso em todo aspecto da vida, seja profissional, seja na sua vida, na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal. Se você só olha as coisas ruins, não tem muita saída para quem só vê coisa ruim. Não tem muita evolução para quem só vê coisas ruins. Certo? Então faz essa reflexão. E por que a gente faz isso? Porque você pode me falar assim, tá, tudo bem, Carol, mas aí eu tenho uma conhecida que o marido dela, ele tem as duas coisas que eu queria que meu marido tivesse. Eu queria que ele fosse honesto e eu queria que ele fosse romântico. E ele tem. Por que só eu não tenho? E eu entendo isso. A gente faz essas indagações mesmo. Nossa, mas por que o marido da outra, caramba, né? O que eu tenho de errado que o meu marido ele é assim? Por que o dela consegue ter essas qualidades que eu quero e o meu não? O que acontece comigo? O que acontece no meu casamento? A gente se faz essas perguntas. Isso é compreensível. Só que o que acontece é que você tá vendo só por fora daquela relação. Muito provavelmente aquela pessoa, ela tem defeitos sim, que todo mundo tem. Ela tem defeitos que você não gostaria de ter um marido seu. Entendeu? E com certeza, essa sua amiga, que você admira o marido, ela olha o seu marido e ela também consegue enxergar algumas qualidades nele. Quer saber disso? Então pergunta, faz o teste. Pergunta pra sua amiga. Já que é tão difícil você enxergar as qualidades do seu marido, você mesmo enxergar, pergunta pras pessoas. O que as pessoas enxergam? Pra você voltar a enxergar isso. Porque você não casou com ele porque alguém te obrigou. Você casou com ele porque você escolheu. E o que motivou essas escolhas? O que fez você querer estar ao lado dele? É importante ter esse entendimento aí. É importante a gente se fazer essas perguntas e até perguntar mesmo para outras pessoas. O que você acha? Você acha que ele tem alguma qualidade? Isso é super comum de acontecer. O Wellington, ele não cozinha. Ele faz o cafezinho da manhã aqui pra gente, mas ele não cozinha de fato. Eu que cozinho. E eu tenho uma amiga que o marido dela, ele faz os jantares mais maravilhosos. Você entendeu? Mas aí eu vou olhar pro marido dela e falar, Wellington, eu quero que você cozinhe, sendo que não é a praia dele. A gente não pode querer que o outro seja o que a gente quer que ele seja. A gente tem que respeitar também aí as diferenças. A gente também não pode ter tudo. A gente não consegue ter tudo. E isso que faz do casal um casal único. Imagina se fosse todo mundo igual, que chatice que seria. Não é? Então a gente tem que saber valorizar os pontos fortes do nosso marido. O Wellington, ele adora carro. Ele, vive pelos carros dele. Adora mexer com carro, tudo. E antes, no começo do nosso namoro, até isso era uma coisa que me irritava. Só que em casa, eu fico pensando, e se ele não gostasse de carro? Eu que ia ter que me virar pra trocar óleo, fazer isso, fazer revisão. Eu não vejo nada disso. Quem cuida disso é ele. Aí você imagina, aí eu vou me divorciar. Quando eu tiver, suponhamos aqui, vamos fazer uma projeção, se eu não tivesse decidido ficar com o meu marido, se eu tivesse decidido me separar. Nesse momento eu ia lembrar, eu ia falar, nossa, olha, o Wellington que fazia isso pra mim. E eu nem precisava me preocupar com isso. Você entendeu? A gente só dá valor depois que a gente perde. E a gente não precisa esperar dar valor só depois que perde. A gente tem que aprender a dar o valor agora. A gente tem que aprender a criar essa admiração agora. Lembra dos benefícios que eu falei? O benefício é pra você. É pro seu casamento, sim? É pro seu casamento também. Mas principalmente pra você. Você que vai se livrar desses sentimentos de ficar só vendo aspectos negativos, só vendo os defeitos.
Você que vai se livrar desse sentimento de indecisão, de não saber se divorcia, se vai ou se fica, se manda embora ou se deixa ficar. Você que fica nesse tipo de diálogo e de guerra interna. Isso é um benefício pra você. Você que vai conseguir aumentar a sua intimidade com seu marido. Pra você, se você não tem mais esse desejo, pra você isso deve ser um martírio. Porque você sabe que ele pode procurar outra pessoa. E eu expliquei aqui pra vocês que pode mesmo, né? O homem, ele é assim. E isso é a antropologia que estuda e que diz isso pra gente. Desde, né, da infância lá, o homem, ele tem essa dissociação do amor e a sexualidade. Então, isso preocupa você, não preocupa? Não é uma coisa que, você não consegue ter vontade, você não consegue querer estar com ele chega perto de você, você não quer saber? Isso não te magoa também, porque você queria que fosse diferente? Então, e eu tô explicando aqui pra vocês, a admiração, ela vai fazer com que você aumente a sua vontade de resgatar essa intimidade de vocês. Então, esteja presente para isso. Se você quer realmente recuperar o seu casamento, por mais que ele esteja ruim, por mais que vocês estejam em crise, por mais que você não tenha admiração nenhuma agora, faça esses exercícios aqui que eu ensinei vocês. Então, vamos lá. Então, primeiro, lista as qualidades dele que te fizeram escolher estar com ele lá no começo. Lembra que ninguém te forçou. Você escolheu e por que você escolheu? Escreve aí, por que você escolheu estar com ele? Quais eram as qualidades dele que te motivaram a isso? Segunda coisa, escreva as qualidades que você gostaria que ele tivesse. O que você tá insistindo aí pra ele ter? O que você tá querendo mudar nele aí? O que mais te tira o sono de querer que ele mude? E faça essa inversão. Entendeu? A Elisete escreveu aqui, por ser honesto. Eu dei exatamente esse exemplo. Exatamente esse exemplo, Elisete, de se ele é honesto e você tá pedindo agora pra que ele seja igual, você escreveu aí, né? Mudar a ignorância dele. Então, ele é uma pessoa que ele te conquistou por ser honesto. Isso foi o que te brilhou os olhos, o que te chamou a atenção. Só que o que tá te magoando é essa ignorância dele. Agora você faz uma troca. Você imagina ele todo amoroso com você, super bonzinho, super carinhoso, mas sendo completamente desonesto com você e com as outras pessoas. Você entende que, assim, tudo bem, a ignorância é uma coisa que a gente tem que melhorar, e a gente melhora, assim, com comunicação, com diálogo, com as nossas reações, com o jeito que a gente conversa com ele, a forma como a gente conduz uma conversa, algum diálogo em que a gente quer. Num diálogo, a gente precisa sempre entender o que a gente quer tirar daquilo, né? Não é só sair falando e deixar as coisas acontecerem. A gente tem que ser inteligente, ter sabedoria para conduzir um diálogo e conseguir o que a gente deseja que seja bom para os dois. Isso é importante entender. Precisa ser bom para os dois. Mas, quando a gente traz essa reflexão de e se ele fosse bonzinho, mas ele fosse completamente desonesto, será que eu ia gostar? Será que eu ficaria com ele? Eu acho que não. Então, é desse modo que a gente começa a valorizar os pontos positivos dele. E esses pontos positivos, eles têm sim que ter peso nessa balança aí, né? Não são só os negativos. Os pontos positivos a gente tem que estimular voltar neles. A gente tem que estimular trazer para nossa consciência. Entendeu? A gente tem que fazer isso para que a gente consiga resgatar essa admiração. Se a gente não faz isso, aí a gente começa a achar que a admiração acabou e aí você não tem mais intimidade com ele porque a mulher precisa dessa admiração para ter o desejo da intimidade. E aí o homem pode ser que procure outra pessoa e aí, minha filha, o negócio só vai ladeira abaixo. Então, essa é mais uma maneira que eu tô ensinando aqui pra vocês vocês conseguirem não fazer com que isso aconteça, não deixar o casamento ir ladeira abaixo. Volta, traz isso, traz todos os aspectos positivos dele. E mostre pra ele que você gosta disso. Mostre pra ele o quanto isso é importante. O homem gosta disso, o homem gosta que a mulher elogie. Quem é que gosta de ser só criticado? Por mais que o casamento esteja ruim, ninguém gosta.
Se fosse com a gente também não ia gostar. Uma pessoa só do nosso lado criticando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E aí a gente tenta fazer uma coisinha, essa coisinha tem uma relevância de pena nessa balança, não mexe em nada. Você coloca, parece que colocou uma peninha. E pra essa pessoa, ela acha que fez alguma coisa, pra você não é nada. Pra você não significa nada. Entendeu? Então é importante a gente ter esse entendimento do quanto a gente tem que trazer pro nosso dia a dia, resgatar essa admiração aí pelo nosso marido. Tá certo, gente? É isso então. Obrigada. Tchau, tchau.